ler com vocês hoje Lucas, capítulo 15, versículo 8 até o 10. Diz assim a Bíblia: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim, vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pequena parábola escondida. Já vai falar sobre ela um pouquinho. Antes eu queria ler com vocês aqui um trechinho de um livro muito precioso. O livro se chama Um Vislumbre de Jesus, a busca da cura do ódio a si mesmo. Então o autor compartilha assim: sem nunca ter ido à reunião da minha escola de segundo grau, nos 49 anos que se passaram desde a minha formatura, e motivado pela culpa, pela nostalgia e pela curiosidade, voltei à escola de segundo grau no Brooklyn, em Nova York, em abril de 2002, para a comemoração do nosso jubileu de ouro. A reunião foi, ao mesmo tempo, alegre e triste. 7 ex-alunos da nossa classe, de 44, haviam morrido. No ambiente íntimo e inesquecível de uma classe relativamente pequena, meu eu introvertido, ansiando passar a noite dentro de um sapato, foi convocado a interagir com outras pessoas. À medida que os aperitivos se multiplicavam e as línguas eram lubrificadas, as formalidades foram desaparecendo. As gravatas foram afrouxando, os casacos foram sendo postos de lado, e o riso explodiu e a convivência reinou. Com o levantar das horas, me perguntaram com um sotaque bem nova-iorquino, que eu achei muito legal, que disse assim: que você tem feito de sua vida nos últimos 50 anos? Sem um segundo de hesitação, respondi: eles têm sido 50 anos de pecado e graça. Piscando uns dos olhos, o meu amigo Jacques perguntou: você nos contaria um pouco da primeira parte? Ele disse: sim, eu fui um bêbado, me divorciei, fui sexualmente promíscuo, infiel no meu casamento, mentiroso, invejoso dos dons dos outros. Depois me divorciei, me tornei um clérigo insuportavelmente arrogante, um bajulador, um falastrão, que eu provavelmente estou sendo agora mesmo para dar a vocês a impressão de que sou humilde e honesto. E assim foi a primeira parte. Então, Jacques, bem estranho, me perguntou: então me conta a segunda parte. E eu respondi: por pura e imerecida graça, tenho conseguido abandonar-me em confiança inabalável à compaixão e misericórdia de Jesus Cristo. Então Jacques pensou em si mesmo um pouco, deu para perceber, e disse: depois eu quero conversar um pouquinho com você sobre essas coisas.
Salvador sabe que temos falhas, mesmo quando nos comprometemos com Ele. O Salvador nos redime de todo o fracasso moral ao dizer a seus discípulos que, a despeito de nossos pecados, temos valor aos olhos de Deus, o Pai. Existe uma nova possibilidade. Podemos ser mais do que somos em qualquer momento. Podemos sempre manifestar certo senso de bondade e nos aproximar da vida que nos trará paz. Mesmo em meio ao fracasso pessoal, aquele que foi salvo sabe que ainda assim é precioso aos olhos de Jesus Cristo e de sua igreja. Aquele que foi salvo não conhece o sentido de isolamento. Jesus é o amigo que nunca decepcionará, o fiel que nunca deixará de ser fiel, mesmo quando somos infiéis a Ele. Esse é um testemunho desse autor que diz: não tenho vergonha de se achegar até Cristo. E aí eu vou só ler o último parágrafo. A vergonha espiritual pode vir como um tremor depois de um encontro íntimo com Deus, mas a vergonha doentia é uma vergonha sem Deus. A vergonha imerecida pode vir da religião, mas somente se interpõe para nos separar do caminho de Deus. Religião sem graça pode amarrar a vergonha ao redor de nossas almas, como uma corrente sufocante que jamais oferece alívio. A dor que sentem não é sequer prima distante da vergonha espiritual. É Jesus indo buscar a cada um de nós, lá onde nós estamos. Quem nunca, né, chegou aos 50 anos e olhou para trás e falou: meu Deus. Quem já passou dos 50 e erga a mão, vamos ver. É brincadeira, né? É melhor perguntar ao contrário. Quem não chegou aos 50, ergue a mão. Para nós ficar com... Eu não vou dizer inveja, não, porque a gente não tem inveja, não. Às vezes eu sou como Nietzsche. Nietzsche um dia chegou ao final da sua vida, chegou um tempo da sua vida em que ele resolveu fazer só o que queria. Aí ele deixou então a universidade de onde dava aula, já estava enfadado daquilo tudo, e falou: eu vou sair daqui, vou agora fazer só o que eu quero, eu vou só ensinar, e vou viver lá na parte sul da Itália e vou ficar quietinho ali. E aí ele foi, teve coragem, porque não é fácil ter coragem de largar tudo, né, e fazer outra vida depois dos 60. E depois de um certo tempo ele escreveu assim: que pena que eu descobri como viver só depois dos meus 60. Mas não tem problema, né? A vida que nós temos, ela é eterna. Não tem mais 60, 70, 80. Ela é eterna. Você viverá para sempre. Que é a idade? Isso aqui é só uma casca que se desfaz. Depois Jesus dará outra. É que nem no TikTok perguntaram para uma pessoa, dizendo assim, para um senhor já de 103 anos, um repórter foi lá e fez a pesquisa e perguntou: ô meu senhor, qual é o segredo de viver tanto tempo? Ele olhou e falou: é só não morrer. A cura do ódio a si mesmo. Jesus contou esta parábola. Uma parábola muito interessante, de uma mulher que foi buscar uma moeda, uma dracma, equivalente a um dia de trabalho. Ela procurou bastante essa moeda.
Diz que ela viu que perdeu, foi atrás de uma lamparina para procurar, porque a casa era escura. Casa naquele tempo não tem nada a ver com casa de hoje. As nossas casas, que são verdadeiros palácios, em vista do passado. Diz que os maiores reis que já existiram lá no passado, da época de Novo Testamento, Antigo Testamento, não tinham o conforto mínimo que nós temos hoje. Você sabia disso? Não tinha. Coisas mínimas que a gente não tem noção, não é? Por exemplo, o banheiro. O banheiro é um luxo absoluto. Antigamente tinha os banheiros coletivos. E os banheiros coletivos de antigamente, eles tinham os buracos em fileira, como se fosse hoje o ônibus que a gente senta, um do lado do outro. E ninguém estava nem aí, porque eu sentava e começava a contar suas histórias, né? E contando as histórias, falava, né? E hoje a gente tem tanta vergonha de soltar um pulo no banheiro, não tinha nada a ver. Ela contava a história, soltava pullo e cheirava ruim, estava nem aí. O banho, coisa muito chique. Pra vocês terem ideia, o rei Luís XIV da França, ao longo da sua vida, tomou 2 banhos. Você imagina? Você deve estar horrorizado, né? Porque tem gente aqui que toma 2 banhos por dia, né? Quem toma 2 banhos por dia aqui? Olha que gente tribulada. Para que isso? 2 ao longo do tempo. Todo dia de manhã os seus servos iam secar o suor que ele tinha e estava tudo certo. Não tinha as águas, não tinha o banho, era tudo coletivo. As casas não tinham janelas, quase. Eram escuras. E por isso a mulher pegou a lamparina e ia buscar a dracma perdida, o dinheiro perdido, os dinheiros daquele tempo. O dinheiro que era muito valioso. Naquele tempo também tinha a cultura do dinheiro, era difícil dinheiro também. Hoje não tem nem dinheiro, né? Você vai pagar com dinheiro no mercado, o caixa te excomunga, tem horror a dinheiro. Mas era dinheiro. Os romanos, eles tinham o denário, o Império Romano dominava com o denário. A dracma era a versão grega do denário, que equivalia a um dia de trabalho. Depois a dracma tinha a didracma, que valia 2 dracmas. Depois tinha a tetradracma, que equivalia a 4 dracmas. E eles faziam aquilo tudo, né? Tinha também lá o stater. O stater é famoso. Quem lembra do stater? Stater era o dinheiro de pagar imposto. E o stater dava para pagar imposto de 2 pessoas. Por isso que os romanos estavam cobrando Jesus, os discípulos, dos impostos. E Jesus falou assim para Pedro: vá pescar, dentro do peixe você vai encontrar um stater. E vai lá e paga o imposto meu e teu. Não é que era tanto dinheiro, era imposto de 2 pessoas. E aí eles iam fazendo essas coisas. E essa pequena parábola da dracma, ela é uma parábola de Jesus buscando a mim e a você, perdidos no pecado. Muito simples, ela está no meio da primeira parábola, do capítulo 15 de Lucas, é a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida, é a mesma coisa, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. São as 3 parábolas que falam a mesma coisa quase. Só tem uma diferença. A primeira parábola da ovelha perdida, Jesus estava contando para que os judeus entendessem. O judeu entendia de ovelha perdida. E ele chegou ao coração dos judeus. A segunda parábola da dracma, ele estava falando com os gregos. Por isso dracma. Porque ele queria atingir o coração dos gregos. E a última parábola do filho pródigo, ele estava falando com os fariseus, os religiosos
que não entendiam de Deus. E ele estava dizendo sobre o pródigo, porque os judeus religiosos achavam que eles eram os escolhidos por cumprir ritos e desprezavam as ovelhas de Jesus Cristo, desprezavam as ovelhas de Jesus. Eles matavam as pessoas. Esse livro, ele fala sobre as igrejas legalistas também, onde as pessoas chegam para o Evangelho com a sua vida toda como ela é, e nós sabemos muito bem, e ao invés de oferecer Jesus como pastor das ovelhas, eles escrevem mais um capítulo de opressão na vida das pessoas, porque agora elas são crentes, mas agora elas têm que cumprir um outro estilo de vida, senão também irão para o inferno. E é só um outro capítulo, mais nada. E Jesus está dizendo aqui esta coisa. Todas elas é Jesus buscando o seu povo. Essa mulher buscando o dinheiro é Cristo como pastor buscando o perdido. E aqui fala de valor. O valor, não o valor que nós temos, mas é o valor que Deus dá a nós. É diferente. Nós não temos valor. Nós não temos valor. Qual o valor de um pecador perdido, condenado no pecado? Nenhum valor. Mas é a história do valor que Deus dá ao perdido, que busca o perdido. É ali, Deus cuidadosamente e persistentemente buscando e encontrando o perdido. Nós que precisamos desesperadamente dele, da sua presença. É a busca e é a alegria que ele deu para nós. É o prazer de Deus, duas coisas: o buscar o perdido e ter alegria com o perdido. É por isso que as duas parábolas terminam com esse versículo que nós lemos lá no verso 10. Ele termina a parábola da ovelha perdida, a dracma perdida e do filho pródigo. Ele termina assim: assim eu vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E as duas palavras que a gente não presta atenção, e que a gente deveria prestar atenção, mas ela é tão comum que não prestamos: é o perdido e a alegria. O perdido, o original é perdido mesmo, perdido, é o catastroficamente perdido. É aquele sem perspectiva de recuperação. Essa é a palavra perdido que o original quer dar. Apolion. A palavra perdido mesmo é olion. E quando o grego coloca o ap na frente, ele dá intensidade. Perdido, completamente perdido. E alegria. A alegria eu vou ver daqui a pouco. E aqui mostra o desejo de Jesus nos buscar. Se você sair daqui nesta manhã dizendo assim: eu fui achado por meu Jesus, e alegre ou feliz você será. Pecador que se odeia por aquilo que é, por aquilo que fez, o ódio a si mesmo, a coisa mais terrível de ser curada é o ódio a si mesmo, a culpa a si mesmo. E Jesus busca o pecador. Vamos ler ali Salmo 51, versículo 3 ao 5. Olha lá, vamos ler junto, povo? Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado. Presta atenção. O que ele fala no pecado?
Davi, nos seus erros, é só graça de Deus para curá-lo, porque ele dizia isto: o meu erro, os meus erros, meus pecados, está sempre diante de mim. E o Salmo 51 é um salmo agravado pelo pecado do adultério com Batseba, dele ter traído o seu general. Não há coisa pior nessa vida para ninguém é ser traído, é ser alvo do mau caráter dos outros. Não há coisa pior. E Davi estava nessa situação. Vamos próximo, Larissa. Pequei, amor, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. De onde vem o ódio a si mesmo? Da rejeição a Deus. Porque o ser humano nasceu em pecado. Todos nascemos em pecado. Nós já nascemos condenados. E nesse pecado a gente se perde. A gente desencontra. Nós nos desencontramos conosco mesmo. Porque é como o apóstolo Paulo fala em Romanos: aquilo que quero fazer, não faço. E aquilo que quero fazer, não, aquilo que não quero fazer, faço. E aquilo que preciso, não faço. É uma luta. E de onde vem essa luta? Do desencontro do ser humano e Deus. No pecado. Porque o pecado, ele maltrata a gente. O pecado nos desconfigura. Por isso que nós somos tão desencontrados. Por isso que nós somos tão complicados, culpados. Sempre estaremos com o sentimento de débito. É ou não é verdade? Sempre estaremos devendo para alguém. Esse é o nosso sentimento perpétuo. Eu ri demais ontem de um filme que eu estava assistindo. Assiste lá no Netflix, chama 50%. Esse é o nome do filme. O menino tem câncer, e a mãe se desespera com o seu filho, e aquela história toda se desenrola. E no dia da cirurgia do filho está lá, a cirurgia mais complicada da vida do filho, ela está lá. Aí chega a mãe, tem o pai sentado, o amigo do paciente, do menino, do rapaz. E depois chega a terapeuta do rapaz. A terapeuta se envolveu um pouco com o rapaz. E a terapeuta senta no banco da frente, sem saber quem estava atrás, e o amigo diz: o fulano vai ficar bem. E a terapeuta olha para trás e diz: vocês são parentes do menino, do rapaz? Aí ele falou: sim. Esse aqui são os pais dele, eu sou amigo. E o amigo disse para os pais, para a mãe: essa aqui é a terapeuta dele. A terapeuta olha para trás, olha para a terapeuta, a mãe olha para trás para a terapeuta e diz assim: eu sufocava ele porque eu amava, viu? Eu sufocava ele porque eu amava ele. Já se sabe do que eu estou falando, né? Toda mãe se sente culpada por duas coisas: por amar demais ou por falhar demais. Tem jeito o ser humano? Ou é culpada porque sufocou de amor e deu problema, ou é culpada porque falhou demais. É triste. Isso é o que o pecado faz com a gente, nos desconfigura. E é por isso que todo ser humano tem que se libertar do ódio a si mesmo. E é por isso que Jesus deu o valor a um valor que não tinha valor. Jesus procurou o dinheiro, deu a figura de um dinheiro que não valia nada. Mas ele falou:
eu vou buscar aquele que sabe que não vale nada, ou que não vale nada, mas eu vou buscar aquele pelo qual eu vim a este mundo. A gente não vale nada, mas para Deus vale muito, porque custou a vida do Filho. Seu Filho, parte da Trindade, se tornou humana. A humanidade é assim, mas quando a gente é humilde, a gente mostra a fé. É por isso que a primeira coisa que o Evangelho faz conosco é nos quebrantar. Ele quebra o ser humano. Jesus nos quebra com a sua obra. E reconhecer nossos pecados é o primeiro passo que a gente dá para encontrar o perdão divino. E aqui no texto que nós lemos, Davi foi humilde para reconhecer os seus erros. E também sincero ao confessar a Deus. Porque no confessar tem perdão, tem terapia também. E ele venceu essa vergonha, o medo de cair no descrédito com o povo e o desprezo, para então voltar à aliança com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, segundo a Bíblia, por causa da sua humildade. Porque rei não mostra humildade. Rei não mostra humildade. Quem ensina não mostra que não sabe. É a pior coisa do mundo quando você, aluno, de repente corrige um professor lá na sua escola. Da faculdade, pior ainda, né? Porque é triste a coisa. É triste o professor dizer assim: puxa, é verdade, eu não tinha pensado nisso, eu estou errado. Porque o professor tem que saber mais do que o aluno. Porque o rei tem que ser forte, o rei não pode ser fraco como os plebeus. O pastor não pode ter erro, porque ele ensina. Não pode contar fraqueza. O policial tem que ser violento, porque senão ele não tem autoridade. Por isso que eles extrapolam. Muitos se extrapolam. Muitos. Não tem nada contra os policiais. Eles são até injustiçados, porque ninguém quer fazer o que eles fazem. E quando faz, a gente cai de marreta em cima deles. Então a gente sempre tem que ser forte. O terapeuta não pode mostrar fraqueza para os seus aconselhandos, porque senão a terapia não funciona. Não é, psicólogas? Por isso que a terapeuta, ele tem outra terapeuta, mas não mostra fraqueza. Porque senão não dá, ele acha que não pode ser cuidado por a terapeuta. E Davi era assim, segundo o coração de Deus, porque ele dizia, e todos conheciam: pequei, contra ti somente pequei. Mas Davi conhecia a graça. Davi conhecia o cuidado de Deus para a sua vida. Não é bom isso? O que nos cura, queridos, é o amor de Jesus por nós. É isso que é curador. A religião fala assim: arrependa-se para você ser aceito por Deus. E a Bíblia diz o contrário, porque o perdão de Deus nos leva ao arrependimento. É o perdão de Deus que nos quebranta, e nós nos tornamos nova criatura, nova vida. Por isso que Davi sentia a alma imunda e queria a limpeza proporcionada pelo seu Deus, que limpava a sua vida e dava a ele força. Porque quem está no pecado é afetado por manchas na alma que só poderão ser apagadas pela obra de Jesus Cristo na cruz. A gente acha que fé é coisa para domingo. Só no dia de domingo que eu vou lá. Mas não é. O seu relacionamento com Deus, ele vai dar o tom em toda a sua vida. Ele vai te fazer uma pessoa diferente, uma pessoa serena, uma pessoa sem ansiedade, uma pessoa perdoada, uma pessoa aceita, uma pessoa independente da opinião dos outros. Porque tudo se resume no seu relacionamento com Deus. E quem nega isso, uma hora ou outra vai enlouquecer. Mas Deus é fiel e é amoroso e me alcançou e te alcançou.
Glória a Deus por isso, povo. Conhece Jesus que eu estou falando? Coisa maravilhosa. Nós vamos ler Efésios 2, verso 1 e 2. Porque Jesus, com a sua obra, nos restitui o valor com a sua vida. Vamos ler junto ali? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse é Jesus, que busca a dracma, que busca o pecador, e que ilustra com aquela mulher, e que restitui o valor daquele e daquela que nada vale. Ele fala, ele nos buscou, ele coloca o verso 1 para nós, Larissa, por gentileza. Olha a preciosidade, ele nos deu vida, estando vós, onde? Mortos. Essa semana eu aconselhei uma pessoa que estava com medo da morte. Às vezes acontece. E eu disse a ela: por que você tem medo daquilo que você já era? Já passou por ela. Como assim? Você estava morta já. Você estava morta diante de Deus, que é o mais importante. Mas Ele te deu vida. Agora você vive. Por que você tem medo daquela que não existe mais para você? E a Bíblia diz lá em Romanos 6, Colossenses 3, que já morremos com Cristo no batismo da sua morte. Nós já morremos. A morte já foi, já passou. É lógico, com essa casca aqui, de vez em quando a gente vai sofrer por algumas coisas, porque as peças têm que ser trocadas. E às vezes não tem nem recuperação. Mas faz parte. É só uma passagem. Assim como a morte física tira do corpo todos os sentidos e o deixa sujeito ao desgaste, a morte espiritual rouba das pessoas sua sensibilidade para as coisas revigorantes de Deus e nos encaminha para a perdição eterna, longe dele. Longe de Deus, ninguém tem vida, já estão mortos. E é por isso que a Bíblia que nós lemos em Efésios diz que mortos em ofensas e pecados são aqueles que estão distantes da presença de Deus, porque estes vivem sem entendimento, sem propósito, sem força para viver, e por isso suas ações são frias com respeito a Deus e aos outros. Mas Jesus veio para nos vivificar por meio do novo nascimento. E esse nascimento vale: nasceu, não morre mais. Coloca aí, Larissa, João 3:3, peguei de surpresa. Quem nasceu de novo não morre mais. Por que ter medo da morte? Por que ter medo da morte? A isto respondeu Jesus. Vamos ler? Em verdade eu te digo, se alguém não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque nasceu de Deus, de novo, do Espírito, vai ver o reino, porque não morre mais. E a vida que Deus vai dar é muito boa. Eu não gosto das leituras que o povo diz assim para a gente: você vai ter a vida eterna. Mas vida eterna, depende da vida eterna, né? Depende da vida eterna. É que nem aposentar, né? Aposentar e viver sentado, por quê? Vale para quê? E viver para sempre, só para não morrer, também não funciona. Vai ficar um tédio ao céu, não vai?
E eu acredito que a vida eterna é um conceito onde Deus está, e que não vai ter tédio, porque será a vida verdadeira, porque aqui nesta vida a gente tem algumas nuances de coisa boa, não tem? Quando você faz uma viagem para onde? Lençóis Maranhenses. Bem-aventurada é a Elaine e o Carlos. Já deu inveja em todo mundo aqui. Quando você vai para os Lençóis Maranhenses, você fala: meu Deus, isto é vida. Mas depois você sai de lá, volta para a normalidade, né? E eu acredito na primeira parte, que a vida eterna que Deus deu para nós é uma vida de Lençóis Maranhenses, que não fica chata, que vai ter muita coisa criativa de um Deus criativo para nós, o que diz Apocalipse, que onde não haverá morte, nem choro, nem dor, a gente vai ter isso lá no passado. Vai ser: o que era aquilo que eu vivia? Que porcaria de vida é aquela que eu vivia? Cheia de tranqueiras, cheia de médico, cheia de dor no asiático, cheia de dor, enxaqueca. Que vida era aquela que eu tinha? Eu tenho pavor de ver gente com saquinho de raio-x na mão. Você sai pela cidade aí, pelo centro aí, às vezes ou outra você vê uma pessoa com um saquinho de raio-x, né? Do DAP, IDEP e aquela coisa toda. Olha lá, um procurando doença. E lá no céu não vai ter laboratórios e nem hospital. Amém? Mas é diferente. Eu quero ir para lá. Quem quer ir para lá? Ô povo aí. Ô Iro, você não levantou a mão por quê? Maravilha. É que estava muito profundo, né? Estava meditando, né? Lucas 15:10 diz assim: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus não só veio buscar, porque nem todos querem. Tem muito no mundo, a maioria será de coração duro. A maioria não vai querer Deus e Cristo. A maioria rejeitará a sua obra. Jesus falou que quando ele vier de uma casa, um irá e o outro ficará. De um campo, um vai e o outro fica. E assim sucessivamente. Nem todos quererão, nem todos terão o seu espírito aberto para receber aquilo que Deus tem para eles, o buscar de volta. Mas aqueles que querem, haverá a alegria no céu. Quando aqui a dracma diz que a mulher reúne as vizinhas para se alegrar com o dinheiro perdido, ele está dizendo: assim é a festa no céu com os anjos por um pecador que se arrepende. Um que se arrepende. A festa no céu, a alegria. E a alegria é assim como o perdido, a gente não sabe o valor que tem a palavra, também não temos a noção da alegria que está escrito, porque a alegria que está escrito, ela é uma palavra diferente, muito intensificada. Não adianta eu falar a palavra grega aqui, é bobagem, mas é muito intensificada. Mas a gente acha em outros versos da Bíblia, como Mateus 2,10, que é intenso júbilo, transbordante alegria, exultação com alegria indizível, alegria completa. Essa é a alegria de Jesus Cristo,
dos anjos do céu, de Deus, por uma pessoa que se arrepende e que a ela é devolvida o valor. Não tem o cântico pentecostal, meu irmão não sabe o valor de uma alma. O valor de uma alma, quanto vale uma alma? Quanto vale uma vida que sai do inferno? Quanto vale eu? Quanto vale você para Deus? Não que nós valemos, mas para Deus quanto nós custamos. Isso é também a amostragem do convívio que Jesus tinha com os cobradores de impostos, com os pecadores, que Jesus estava junto e que mostram a essas pessoas o valor que eles tinham e que os religiosos não aceitavam, o Deus se baixando junto com os pecadores. Afinal de contas, o Deus tem que ser superior a todos, com o olhar em riste, com o dedo apontado, dizendo: você está fazendo tudo errado. Era isso que eles esperavam de Jesus, mas Jesus comia e bebia com os pecadores, porque eram os pecadores que ele veio buscar, porque quando um pecador o recebia, e quando um pecador o receber, haverá festa no céu, a alegria das mulheres, a alegria das vizinhanças, a alegria dos anjos do céu, por um só que se arrepende. Deus é aquele que busca de forma zelosa, aquele que toma a iniciativa e recupera o que lhe pertencia, porque Ele não aceita os pecadores de forma reticente ou de má vontade, mas vai à busca deles, e quando os encontra, tem motivo para fazer uma grande celebração. O reino de Deus em Cristo chega com graça, sem limites, e isso inclui as pessoas que são denegridas pelos outros. Aquele que conhece Jesus não se abate com nenhum olhar dos outros, nenhum desprezo dos outros, nenhuma calúnia dos outros, porque ele sabe que Cristo, Jesus, o aceitou. Às vezes podemos perder uma batalha, mas não a guerra, porque a guerra Jesus já ganhou, e nós somos todos os vencedores com Ele. Não há derrotados no reino de Deus, irmãos e irmãs. E é por isso que o pecador, nós somos como aquela moeda perdida naquela escuridão. Uma vez perdidos, nós não temos capacidade de encontrar o Senhor, assim como a moeda não tem capacidade de encontrar o seu dono. Mas a boa notícia é que Jesus ilumina os nossos olhos para ver que Ele está nos buscando, e se já nos encontrou, está muito satisfeito conosco, por graça e misericórdia. Quantos anos você viveu? Não importa. Importa é que Jesus te encontrou. Talvez sejamos a experiência do autor, que dizia: como foi seus anos? Cheio de pecado, mas cheio de graça também, porque Ele me encontrou, e Ele é tão feliz comigo. Olha, diz que houve festa no céu quando Ele me achou. Houve festa no céu quando Jesus te achou. Você pode marcar no seu diploma lá do seu... Quem tem diploma aqui de batismo aí? Erga a mão aí, vamos ver. Se você não tem diploma de batismo, faz o pedido na secretaria, nós vamos dar para você o seu diploma. Talvez você tenha perdido, mas não pega o diploma por diploma não. Você pega o diploma, escreve assim: houve grande festa no céu nesse dia, por minha causa. Os anjos festejaram, houve comida à vontade, houve cânticos e alegria nesse dia. E por que eu vou viver o resto da minha vida lambendo um chão como uma tromba de elefante? Não. Ele me amou, e Ele te amou para sempre.
E quem dá o presente, não toma, senão não é presente. Deus te abençoe e te faça regozijar com esse evangelho. Te cure, te abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé.